Recém-eleito, o presidente da Câmara, Hugo Motta, deve discutir hoje a pauta de votações da casa e recebeu uma lista de prioridades do governo na área econômica. Ontem, o deputado republicano concedeu uma entrevista que a Band News FM e a Band News TV falou sobre diversos temas do Legislativo. Quem vai trazer um resumão disso tudo é o João Pedro Melo, direto de Brasília. Bom dia, JP. Oi, Carlinha. Bom dia para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, ontem conversamos, com o Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, e a expectativa agora é de que o ministro da Fazenda entregue ainda hoje essa lista de 25 prioridades do governo na área econômica. Ontem, nessa entrevista que fizemos, eu perguntei para ele qual era a relação com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele disse que sempre foi a melhor possível, que ele inclusive tinha uma proximidade com o Haddad, Esse encontro, então, está marcado por gabinete da presidência da Câmara por volta de meio-dia, e entre as pautas prioritárias, a gente já falou aqui diversas vezes, está o orçamento de 2025. Esse é um tema que mexe bastante com o Congresso Nacional, principalmente porque, se não for aprovado até o final de março, o governo vai ter que ficar gastando ali 1/12 do que de fato poderia. Entre as pautas prioritárias também está a isenção de até R$5 mil na faixa do imposto de renda. Essa lista também inclui a reforma da Previdência dos militares, a limitação dos supersalários do funcionalismo público e a regulamentação das chamadas Big Techs. Bom, ontem também o Hugo Motta comandou essa primeira sessão de votações como novo presidente da Câmara e foram 3 propostas consideradas consensuais aprovadas. Uma delas, uma medida provisória de auxílio ao Rio Grande do Sul, medida que daria R$1,5 bilhão ou dará R$1,5 bilhão ao Estado, um crédito extraordinário de R$5 bilhões para ministérios atenderem áreas sociais, além de um projeto de lei que institui uma política nacional de diagnósticos de HPV. Hugo Motta, então, falou com a gente, exclusivamente na Band News FM e na Band News TV, e destacou alguns temas a respeito do legislativo. Nas questões econômicas, ele defendeu uma política de corte de gastos que equilibre as contas públicas e ajude a combater a inflação e a alta dos juros. Nesse sentido, o deputado alegou que o governo precisa prestigiar mais o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E entendemos que o ministro Haddad vem cumprindo o seu papel dentro do governo. Onde é que eu acho que às vezes está tendo ali um ruído? É que a agenda do ministro Haddad, que é uma agenda que quer tratar um pouco mais firme da responsabilidade fiscal, discutir a questão do corte de gastos, discutir as despesas, o ministro tem ficado vencido por decisão política interna do governo. Isso tem sido, na minha avaliação, ruim do ponto de vista econômico e gerado toda essa instabilidade que nós vimos, infelizmente, no final do ano, com o dólar disparando o seu preço, com a taxa de juros também crescendo, obrigando o nosso Galípolo, o presidente do Banco Central, já a inaugurar a sua gestão no Banco Central com o aumento da nossa taxa de juros, e nós precisamos discutir isso de maneira mais racional. Na entrevista ainda, Hugo Motta reconheceu que o projeto que dá anistia aos condenados pelos ataques do dia 8 de janeiro de 2023 divide a Câmara dos Deputados. Só que ele disse que não pode ignorar a proposta protocolada pelo maior partido da casa, o PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que pretende ser moderado na análise e que não tomará decisões repentinas. Nós dividimos essas decisões com o Colégio de Líderes. O Colégio de Líderes, com a sua representatividade, é quem, ao final, com a anuência do presidente, estabelece os projetos que deverão ser votados ou não. Como esse projeto tem uma grande polêmica em torno dele, esse projeto traz uma tensão, sim, com os demais poderes, acaba aumentando, vamos dizer, esse tensionamento que já existe, por isso devemos ter muito cuidado, é um tema muito sensível, para que isso não venha atrapalhar esse diálogo que nós queremos que cada vez seja mais forte entre as instituições. Mas enquanto presidente da Casa, eu também não posso ignorar uma pauta de um partido, o maior partido da Casa, que é o Partido Liberal, que é o PL. Então nós vamos conduzir com muita responsabilidade, sem arroubos, com muita cautela, para que a votação ou a perspectiva de uma votação de um projeto tão polêmico não vir a atrapalhar aí o relacionamento que deve sempre existir de maneira respeitosa entre o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o Poder Executivo.
Bom, outro tema polêmico no Legislativo, obviamente, é a liberação das emendas parlamentares, né? Essa tem acirrado ali a relação com o Executivo, também com o Supremo Tribunal Federal, isso porque o ministro Flávio Dino marcou uma audiência de conciliação entre os poderes para o próximo dia 27 de fevereiro. Hugo Mota ressaltou que é necessário encontrar um modelo que possa certificar a transparência dessas verbas. No parlamento não temos dificuldade em discutir a questão da transparência. A Câmara dos Deputados, o Senado Federal, estará sempre à disposição para dialogar com os demais poderes, com o Executivo, com o Judiciário, no intuito de se encontrar uma solução para essa questão das emendas. O Brasil tem muitos desafios para o ano 2025. O melhor é que já agora, no início dos trabalhos, tenhamos a possibilidade de resolver através de um acordo, através desse entendimento que será buscado da nossa parte. Também entendo que na hora em que o ministro Flávio Dino nos convida para uma reunião, para uma conciliação, o intuito também me parece que é solucionar esse assunto e aí, de certa forma, entendendo qual é o modelo, claro que sem o Congresso abrir mão das suas prerrogativas, daquilo que nos é garantido pela Constituição, que é participar da indicação ao Orçamento Geral da União, podermos conseguir entender um modelo que traga mais transparência, mais rastreabilidade e possamos de uma vez por todas virar essa página para que nos dediquemos a uma agenda que venha produzir positivamente em favor do país. Bom, Hugo Mota disse que não, mas o andamento de votações importantes no Congresso está dependendo, sim, de uma reforma ministerial que o presidente Lula pretende dar corpo ao longo do mês de março. Uma vaga que os partidos do Centrão estavam de olho e não estará mais disponível é a de José Múcio, do Ministério da Defesa. Ele chegou a dizer ao presidente, pelo menos em 3 oportunidades, que queria deixar o cargo, mas o presidente Lula avalia que Múcio conseguiu pacificar a relação com os militares e, portanto, deve ficar até o fim deste ano. Outra troca prevista é no Ministério da Saúde, saída de Nízia Trindade para a entrada de Alexandre Padilha, que hoje está nas relações institucionais. E aí, meus amigos, qual que é o movimento de bastidor do Palácio do Planalto? Que as relações institucionais seriam entregues a Arthur Lira, ou seja, de presidente da Câmara ele iria para um ministério dentro do Palácio do Planalto exatamente para negociar com o Congresso Nacional. Esse movimento vai abrir mais espaço para o Centrão indicar alguém para articulação ali do governo, e esse nome até agora é o de Arthur Lira. Há negociações também para que o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, vá para a Secretaria de Relações Institucionais, mas esse nome não tem tanta força quanto o de Lira, viu? Fontes do governo, de no mínimo 6 ministérios, dizem que esses comandos devem ser trocados. O presidente avalia tirar pastas do PT, do PSB e do PCdoB, exatamente para acomodar os partidos de centro.